Tire as inquietações, pare de se preocupar com o futuro, com o amanhã. O amanhã não pertence a nós. Nós devemos agradecer ao Senhor porque nós estamos iniciando já o terceiro dia do mês de dezembro. Estamos próximos aí de romper com o ano de 2025. Um novo ciclo já está se aproximando. Um novo ano se aproxima. E tudo tem acontecido de maneira muito rápida. O ano está passando muito rápido. Muitas pessoas aqui enfrentaram situações difíceis, enfrentaram lutas, pelejas. Muitos aqui viram a mão de Deus. Muitos viram livramentos do Senhor. E o Senhor disse para mim há pouco, eu estava em oração, intercedendo pela vida daqueles que aqui presentes estão, aqueles que prestigiam diariamente o canal Palavra de Fé. E o Senhor me disse: filho, você falará para pessoas que estão inquietas, que não estão conseguindo descansar em meio a lutas, a batalhas que têm travado, a pelejas. Mas diga para os meus filhos nessa manhã que essa peleja é minha, que eles precisam se aquietar, entregar nas mãos do Senhor, continuar fazendo a parte deles, que é orar, que é confiar em Deus, que é entregar nas mãos dele aquilo que nós não podemos resolver. Abram na Bíblia de vocês, seja digital ou de papel, enfim, a palavra nos Salmos de número 46, verso 10. A paz do Senhor Jesus, Jeane, bom dia, seja bem-vindo ao canal Palavra de Fé. Obrigado aí pelo prestígio do selo, tá abençoando o canal. E que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida, minha irmã. Muito obrigado. Seja bem-vinda mais uma vez ao canal Palavra de Fé. Se você nunca esteve aqui, é a primeira vez, que o Senhor possa tocar no seu coração, que o Espírito Santo possa te visitar nessa manhã, que você possa descansar. Descansa no Senhor, se alegra. Nós estamos aí para fechar um ciclo que foi um ciclo difícil. O ano de 2025 foi um ano de vitórias, foi um ano de bênçãos, mas também foi um ano de muitas lutas. Eu acredito que foi com vocês também. Foi um ano de muitas pelejas, de muitas adversidades, mas o Senhor tem nos dado força, o Senhor tem nos colocado de pé a cada dia para prosseguir, para não desistir. Bom dia, Betânia, paz do Senhor Jesus. Betânia Tavares, seja bem-vinda, minha irmã. E o Senhor tem te colocado de pé todos os dias para continuar lutando, não desista. Aquilo que é para a gente fazer, a gente continua fazendo, a gente continua perseverando, a gente ora, a gente busca no Senhor aquilo que nós precisamos. Mas nessa manhã abençoada, o Senhor me disse que eu falaria para pessoas que precisam tirar as inquietações, tirar os maus pensamentos. O inimigo está tentando paralisar a vida de pessoas aqui com maus pensamentos, com setas. Tem usado pessoas próximas para tentar paralisar aquilo que o Senhor está dizendo. E são pessoas que estão aqui nessa manhã que o Senhor tem algo muito profundo para fazer. São pessoas que têm promessas do Senhor para viver. Mas o Senhor só faz as coisas quando nós descansamos e decidimos confiar nele, confiar no agir, confiar no trabalhar dele. E a palavra do Senhor para te abençoar nessa manhã está em Salmos 46, versículo 10. E diz assim a palavra do Senhor para você que está aí do outro lado nessa manhã: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Essa palavra é muito profunda, meus irmãos, porque o Salmo 46, ele é um salmo que ele nos ajuda nos dias em que nós estamos profundamente angustiados, atribulados por situações, atribulados de pensamentos, enfim, nós estamos vivendo dias de lutas, de batalha, e o Salmo 46 é um salmo profundo. Quando a gente ora o Salmo 46, a gente vê o poder, a soberania do Senhor sobre tudo, sobre a vida de todos. Nada escapa aos olhos do Deus que você ora, que você confia, do Deus que você tem buscado. E o Senhor me direciona nessa manhã a entregar essa palavra para você que está aí do outro lado, e Ele te diz: filho, filha, descansa o teu coração, não há do que se preocupar, porque eu estou no controle de tudo. A um eu abato, a outro eu exalto. Tem pessoas que se levantam diariamente aqui contra a vida de pessoas, mas nós não devemos esquecer que o Deus Todo-Poderoso é o justo juiz. Ele sabe fazer justiça, não é do nosso jeito, não é no nosso tempo. Ele tem a hora, o momento certo para executar aquilo que Ele deseja fazer, não somente sobre nossas vidas, mas sobre as vidas das outras pessoas. Ele conhece, Ele sonda pensamentos, Ele sonda corações, e Ele direciona a vida deste humilde servo nessa manhã abençoada a entregar esse recado para vocês que estão aí do outro lado.
Se aquietem, descanse o coração, louvem ao Senhor, orem, entrega aquilo que é para entregar nas mãos de Deus, porque Ele tem trabalhado, Ele tem cuidado, Ele tem abençoado a vida de todos nós, não é verdade? A paz do Senhor Jesus, a irmã Nívia que está entrando, pedindo oração pela nora que está grávida, começou a ter sangramentos. Estarei orando sim, estarei intercedendo, descansa o teu coração, minha irmã. E deixa Deus trabalhar. Tudo que Deus faz em nossas vidas tem um propósito. E o propósito do Senhor, ele é maior e ele é melhor do que o nosso. Então muitas vezes a gente fica preocupado, a gente fica atribulado à toa, meus irmãos. Ou muitas vezes a gente não está entendendo aquilo que o Senhor quer produzir em nossas vidas. E muitas vezes os dias difíceis, os dias ruins, eles servem para nos capacitar, para nos colocar resiliência, forças, para a gente não desistir. Silvaneide, bom dia, paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda, minha irmã. O nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida e vai ser por esses dias, viu? Senti no meu coração de entregar esse recado para você. O Senhor, Ele só está esperando você descansar, você entregar nas mãos dele aquilo que você não conseguiu fazer até aqui, porque quem vai fazer na sua vida é Ele, tá bom, minha irmã? Fica na paz de Deus. Seja bem-vindo também, o Wilson está entrando agora. E o Senhor está me direcionando, Ele está pedindo que eu repita nessa manhã. Diga aos meus filhos que é para eles tirarem as inquietações, para eles tirarem as preocupações, porque eu estou trabalhando, talvez alguns aqui não estejam ainda entendendo o que o Senhor está fazendo, não conseguiu discernir a voz de Deus falar, e Ele está usando a minha vida para entregar este recado para você que está aí do outro lado. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor será exaltado e glorificado através da vida de vocês. Mas é necessário, meus irmãos, que quando o Senhor peça que nós descansemos nele, que a gente obedeça. Obediência é algo profundo, é muito importante. De Gênesis a Apocalipse, a gente vai encontrar o Senhor dizendo ao teu povo, aos teus filhos, para eles obedecerem. E muitas vezes, quando a gente sai da nossa posição por causa das inquietações, das preocupações, a gente não deixa o Senhor trabalhar, a gente coloca a mão na frente, o Senhor acaba tirando a mão dele, e a gente continua, meus irmãos, no estado que a gente se encontra. Então não é isso que o Senhor tem para mim e para a vida de vocês. O Senhor tem sempre o melhor. Tomem cuidado, porque nós estamos num período espiritual muito forte. No final do ano muitas coisas acontecem. O inimigo, ele ceifa a vida de muitas pessoas, principalmente aqueles que se apartam da presença do Senhor, aqueles que viram as costas, né, para as coisas de Deus. E o Senhor, ele direciona a minha vida para dizer a vocês: se descansem o coração de vocês, se aquietem, parem de se preocupar com aquilo que vocês não têm condições, não têm a capacidade de resolver. Aquilo que nós não devemos fazer, o Senhor faz por nós. Aquilo que nós não temos a capacidade e a condição de fazer, quem vai fazer é o Todo-Poderoso. E no tempo dele as coisas acontecerão muito melhor do que do nosso jeito. Tire essa ansiedade, Jeane. O Senhor, ele tem trabalhado na sua vida, mas quando você fica dessa maneira, você começa a travar um mundo espiritual ao teu respeito. Ele começa as coisas começam a travar. As coisas ficam... A gente começa a perceber que se levantam muitas lutas, né? O inimigo, ele se levanta, ele tenta paralisar a gente. E aí quando a gente decide ficar dessa maneira, o mover do Espírito Santo para. Toda a guerra, o Senhor vai cessar a partir de hoje. Olha o que diz o versículo 9 aqui. Eu estava olhando aqui Salmos 46. E o versículo 9 diz assim, ó: Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Olha que Deus poderoso. Ele é Jeová Sabaote, né? O Deus da guerra. É o Deus que toma as pelejas nas mãos dele, e ele faz com que o inimigo perca as forças, que seja quebrado toda a artimanha do inferno, as armadilhas que ele coloca nos nossos caminhos. Tudo isso é quebrado, mas desde que a gente obedeça ao Senhor, a gente ore e a gente continue honrando ao Senhor com as nossas orações, buscando a palavra, louvando a Deus. E aquilo que a gente não consegue fazer, entrega nas mãos do Senhor. É a melhor coisa que a gente faz. Quando a gente escolhe ficar atribulado... Bom dia, Luciene. Quando a gente escolhe ficar atribulado, também é uma escolha, né? A gente atrapalha. E as coisas não mudam. As coisas não saem do lugar.
Notem que quando a gente anda ansioso, a gente anda preocupado com as coisas continuam da mesma forma e a gente permanece no estado em que a gente se encontra. Agora, quando nós decidimos confiar em Deus, confiar no agir, no trabalhar dele, entrega nas mãos dele, ele muda o cenário. O Senhor pode mudar daqui 10 minutos, meia hora a sua vida e você está aí preocupada, ansiosa, ansioso, não sabe o que fazer, não sabe que decisão tomar. A melhor decisão quando nós não temos capacidade de resolver algo é entregar nas mãos de Deus, confiar nele. Quando a gente demonstra confiança, a gente demonstra a nossa fé ao Senhor, as coisas acontecem. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios 16:9 que em seu coração o homem planeja o caminho, mas o Senhor é quem determina os teus passos. Olha o governo do Senhor, olha o controle dele sobre nossas vidas. Em Isaías 55:8-9, a palavra do Senhor diz assim, ó: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os seus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Em Romanos 8:28, muitos conhecem esse versículo, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que foram chamados segundo o seu propósito. Olha o propósito de Deus se manifestando nessa manhã. O Senhor convidou vocês que estão aqui nessa manhã para dizer: eu estou no controle de tudo, filha, descansa o teu coração. Tenho eu trabalhado sobre a sua vida, tenho eu tomado a frente de lutas, de pelejas, de batalhas que você tem vivido. E o que você está sentindo hoje é só aquilo que está acontecendo hoje na espiritualidade. É resquício daquilo que está acontecendo no mundo espiritual e muitas vezes a gente não é capaz de discernir ou entender. A palavra do Senhor diz lá em Salmos 37, versículos 23 e 24: o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Obediência. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. O Senhor está tomando a sua luta, as suas guerras na mão dele. Entrega nas mãos dele nessa manhã, descansa o teu coração. Em Isaías 14:24 diz assim a palavra do Senhor: o Senhor dos exércitos jurou, como planejei, assim acontecerá, e como pensei, assim será. Olha o poder dos nossos pensamentos, meus irmãos. Quando a gente decide andar atribulado, inquieto, as coisas não acontecem. E o Senhor, Ele conhece os nossos passos, Ele conhece as intenções dos nossos corações. Mas quando a gente escolhe andar atribulado e a gente para de glorificar o nome do Senhor com as nossas orações, com os nossos louvores, as coisas travam. As coisas ficam amarradas. Aí vem os bloqueios. Quando o inimigo tenta governar os nossos pensamentos, o Senhor, Ele vem e corta aqui, ó, o laço. Ele não permite. Porque Ele sabe que se o inimigo tomar a nossa mente, ele toma as nossas ações. Só que o Deus Todo-Poderoso, Ele não chega atrasado e Ele nem chega à frente, né? Ele não chega adiantado, Ele chega na hora, no momento certo. Ele vem com livramento, Ele corta o arco do inimigo, Ele desfaz as armadilhas, as ferramentas preparadas, né? Isaías 54:17 diz que nenhuma ferramenta contra nossas vidas, né? Nenhuma ferramenta forjada contra nossas vidas prospera. Então o inimigo, ele até tem força, mas o poder ele só pertence a um só. E o poder pertence ao Deus que você confia, que você ora, que você busca, que você serve. Lá em Salmo 115:3, a palavra do Senhor diz assim, ó: o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Olha o poder, olha a soberania do Senhor. Não está em questão aqui o governo do Senhor, é Ele quem direciona tudo, Ele sabe de tudo, Ele está em todos os lugares, Ele ouve conversas que você não ouve, Ele sabe de lugares, de levantes do inimigo em lugares que você não conhece, que você nunca esteve. Ele sabe da maneira do inimigo agir, Ele observa tudo, Ele observa todos. Nada escapa do controle do governo do Senhor. E quem governa os teus passos é o Deus Todo-Poderoso. Érica Souza, seja bem-vinda ao canal Palavra de Fé. Bom dia, assim também o Luiz Fernando. Bom dia, meu irmão, a paz do Senhor Jesus. Deus é na sua vida, viu? O Senhor, Ele tem livrado você de inúmeros laços do adversário. E Ele está te dizendo nessa manhã, se aquieta. Eu estou no controle da sua vida, filho. Descansa o teu coração, viu? Fica na paz do Senhor Jesus, meu irmão. Efésios 1:11 diz assim, ó: Nele fomos também escolhidos, tendo sido
predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. O Deus Todo-Poderoso, ele tem propósito em tudo que ele faz. Em tudo que ele faz. Tudo que ele faz tem um propósito. Isaías 55, 8, 9. Perdão, deixa eu ver aqui. Jeremias 29, 11. Perdão, meus irmãos. Eu anotei aqui alguns versículos para abençoar a vida de vocês. E diz assim, Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e de não causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. O Senhor, ele tem um projeto para a vida de cada um de nós. Mas o agir, o trabalhar dele não está em questão. A gente não deve questionar a Deus. Ah, Senhor, quando vai acontecer isso? Quando o Senhor vai tirar isso da minha vida? Quando é que vai cessar essas guerras, as lutas? E o Senhor diz nessa manhã, eu estou no controle de tudo, filho. Eu estou no controle da sua vida, eu estou no controle da sua casa, eu estou no controle da sua família. Tenho eu te livrado de muitas ciladas. Tenho eu cuidado de você nos mínimos detalhes. Então entrega nas mãos do Senhor aquilo que você não consegue resolver. Confia nele. O Senhor, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza. Nos dias difíceis, ele deve ser a nossa primeira opção, não a última. Ele tem que ser a nossa força, ele tem que ser a nossa confiança, ele tem que ser a nossa alegria. Em Isaías diz que os que confiam no Senhor serão renovados nas forças. Essa luta tem hora e data para cessar, Mari Siqueira, perdão. O Senhor, ele tem o controle de tudo. Quem faz cessar as guerras na sua vida é ele. E muitas das vezes, essas lutas que você tem vivido e enfrentado é o Senhor te capacitando. Ele está te mostrando que você é capaz de passar por essa situação. Almeida, paz do Senhor Jesus, varão, bom dia. Ele te capacita para viver o tempo das lutas também. É ele trabalhando as suas forças, a sua resiliência, a sua paciência. É ele desenvolvendo em você aquilo que nem você sabia que você tinha. Está entrando nessa manhã também a Lateus, Aline Mendes. Sejam bem-vindos ao canal Palavra de Fé. Então, meus irmãos, para a gente dar continuidade, o Senhor está dizendo nessa manhã, descanse o teu coração. Tire as inquietações, tire as preocupações, tire tudo aquilo que atrapalha o agir, o mover, o trabalhar do Espírito Santo sobre a sua vida. Esse é o recado que eu tenho nessa manhã para abençoar a vida dos irmãos, que o canal Palavra de Fé continue abençoando de alguma forma, edificando a fé de todos. E nessa manhã abençoada, louve ao Senhor, ore, entregue tudo aquilo que você não pode resolver nas mãos dele. Porque ele está dizendo, se você descansar, eu tomo essa luta nas minhas mãos, e o nome dele será exaltado através da sua vida. O Senhor, ele vai ser glorificado através da minha e da sua história. Tem planos, tem projetos para acontecerem, mas muitas vezes as coisas não acontecem da maneira que o Senhor projetou, ou que nós estamos projetando, perdão, porque a gente não aprende a descansar, porque a gente não aprende a confiar no Senhor. E a gente sabe que não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil confiar quando a gente está passando por dias difíceis, dias de lutas, principalmente. As nossas forças são minadas, a gente fica desanimado, a gente tem vontade de parar, a gente tem o desejo de desistir. Mas o Senhor não permite. Ele toma a frente, ele toma nas mãos dele aquilo que a gente não consegue resolver e ele nos dá a vitória. Mesmo quando a gente enxerga um cenário devastado, um cenário onde não há mais a nossa capacidade, a gente enxerga que a gente não tem mais forças, as nossas forças foram drenadas, a gente não tem mais a capacidade de fazer ou tomar a frente de situações. Mas o Deus Todo-Poderoso é fiel e ele está cuidando da vida de cada um de nós.
Tá bom, meus irmãos? Eu vou orar agora, eu vou abençoar a vida de vocês com uma oração e que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado através da vida de todos. Eu agradeço pela presença de todos vocês que dedicaram um tempo para estar aqui conosco nessa manhã. A palavra do Senhor está sendo entregue para as pessoas que precisam ouvir a voz de Deus nessa manhã, e se você chegou até aqui, foi porque o Espírito Santo de Deus te atraiu, e o Senhor, Ele tem cuidado de você. Então, não tenha que se preocupar, descanse o teu coração. Tá bom, meus irmãos? Receba essa palavra de fé nessa manhã abençoada, creiam, curtam, compartilhem esse recado, abençoe a vida de outras pessoas, porque o Senhor nos chamou para ser luz nessa terra, nós somos o sal, nós somos o tempero dessa terra, e deixe o Espírito Santo guiar os passos, guiar os pensamentos de vocês, e que o nome do Senhor seja glorificado através da vida de todos. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, nós nos unimos nessa manhã em uma grande corrente de oração, meu Senhor. Nós desde já queremos te agradecer por este momento, por estarmos aqui em comunhão na tua presença, meu Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem trabalhado em nossas vidas, meu Pai. E eu peço a Ti, Pai, como um canal de bênçãos nessa geração, que o Senhor possa abençoar a vida dos meus irmãos que estão presentes aqui nessa oração, neste canal, pelos irmãos que estão aqui prestigiando, Pai, dedicando um espaço do seu dia, do seu tempo para ouvir a Tua voz, meu Pai, e que o Senhor possa concedê-los um dia de paz, um dia abençoado. Toma nas Tuas mãos, meu Pai, as guerras, as lutas, as pelejas que eles têm enfrentado, que eles possam descansar no Senhor ao longo deste dia, que o Teu Santo Espírito possa repousar sobre eles, trazendo um bálsamo de paz, trazendo tranquilidade, meu Senhor, trazendo, Pai, a tranquilidade que eles não tiveram até aqui. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios 16:3 que tudo aquilo que é consagrado, apresentado ao Senhor, se sairá bem. Então, Pai, é de coração que nós oramos nessa manhã e consagramos o nosso dia nas Tuas mãos, entregamos nas Tuas mãos as nossas lutas, pelejas, batalhas e tudo aquilo que o inferno tem feito, Pai, tem se levantado para tentar trazer paralisia, para tentar parar o agir, o trabalhar do Senhor em nossas vidas, meu Pai. Então, nessa manhã eu quero entregar a vida dos meus irmãos nas mãos do Senhor e que se cumpra, Pai, primeiro a Sua vontade, o querer, o agir, o trabalhar do Senhor sobre todos nós, Pai. Nós declaramos nessa manhã, meu Pai, que nós confiamos naquilo que o Senhor está fazendo. Eu quero declarar, Pai, sobre a vida dos meus irmãos que o Senhor está trazendo um tempo novo, está trazendo um tempo de cura, está trazendo um tempo de paz. O Senhor está descendo com renovo nessa manhã e que o Senhor possa remover, meu Pai, toda inquietação da vida dos meus irmãos. Que o dia deles seja grandemente abençoado. Aqueles que estão saindo para o trabalho agora, que o Senhor possa guardar a saída, o retorno de volta para casa. A Tua palavra diz lá em Salmos 91:7 que 1.000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, meu Pai. E é debaixo da Tua graça, do Teu poder e da Tua infinita misericórdia que nós estamos aqui clamando, Senhor. E eu te peço, meu Pai, que abençoe o dia dos meus irmãos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. E que o Senhor possa, Pai, fazer milagres, trazer sinais, prodígios e maravilhas para a vida de todos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ricas e divinas consolações do Santo Espírito estejam com todos nós, Pai, a Tua amada igreja. E todos vocês que estão aí do outro lado, meus irmãos, digam amém, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, através da vida de todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus, receba essa palavra de fé nessa manhã abençoada, e eu peço aos irmãos que compartilhem o que está sendo entregue nessa manhã. Tem pessoas que precisam ouvir este recado, essa mensagem, e eu creio que o nome do Senhor será exaltado e glorificado através da vida de cada um de vocês. Eu agradeço pela presença de todos e que vocês tenham um dia abençoado, que seja um dia de grandes vitórias, um dia de portas abertas, de boas notícias. Eu profetizo que até aquilo que iria dar errado na vida de vocês hoje vai dar certo, porque o Senhor está no controle de tudo e é Ele que tem governado os nossos passos. Tá bom, meus irmãos? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço a todos e que vocês tenham um dia abençoado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Um abraço a todos. Bom dia.